No último vídeo, a gente tratou de pelo menos 2 exemplos de como as neurociências estudam essas novas 2 hipóteses trazidas pelas últimas revoluções científicas. Que foi a primeira, a composição energética elementar da matéria, e a segunda, a existência de um ente que a gente chama de consciência, né? Existente fora do espaço-tempo conhecido, fora da matéria conhecida, independentemente dela. Hoje a gente vai tratar das nossas conclusões, de como que são as características desse novo paradigma, desse novo agir paradigmático, quais são seus pressupostos, quais são suas possibilidades e também quais são seus limites e suas críticas, né? Algumas de suas críticas. Então é isso, vamos lá. Bom, antes da gente tratar das características do paradigma em si, a gente volta um pouco em Descartes e em Platão e para lembrar de como que as dualidades marcaram o nosso conhecimento científico, né? Segundo esses 2 autores, principalmente a gente trata mais agora sobre Descartes, no livro Meditações, ele faz uma distinção clara entre o mundo da... Acho que a gente até comentou isso aqui antes. Ele faz uma distinção clara a respeito do mundo dos fenômenos, que seria o mundo do imanente, né? O mundo sobre o qual é possível conhecer, né? Efetivamente. E o mundo das ideias, que seria o mundo transcendental, que representaria essas questões a respeito da consciência, do espírito, né? Sobre o qual não seria possível conhecer, mas apenas entender, intuir. Então, essa dualidade entre esses 2 mundos, né? E ela também se desdobra numa outra dualidade, que é do sujeito que conhece, do sujeito dotado de alma, e do objeto cognoscível, que seria o objeto fenomênico, o objeto material que seria passível de ser conhecido, né? Essa dualidade, ela marcou toda a história da ciência a partir de então, né, e até hoje, né? Até que, de todas aquelas teorias de física quântica e neurociências, essas teorias mais recentes, agora revolucionárias, né, de todas elas, aqui que eu posso dizer que seria a mais revolucionária foi quando eles desenvolveram uma teoria sobre a dualidade da onda-partícula quântica. O que isso quer dizer? Eles perceberam, 3 cientistas principalmente, 3 estudiosos, né, chamados de Broglie, Schrödinger e Heisenberg. Esses 3 cientistas, eles desenvolveram, eles perceberam, estudando a partícula quântica, eles perceberam que, na verdade, essa partícula, quando ela estava em seu estado natural, ela se comportava como onda e não como partícula. Quer dizer, a potência dela era onda. Só que quando ela passava a ser observada, passava a ser medida, ocorria o que eles chamaram de colapso da partícula quântica. Quer dizer, quando tinha um sujeito conhecedor que media essa onda quântica, ela passava a se comportar como partícula. Essa descoberta ela é revolucionária porque a gente passa a entender que o objeto, que os fenômenos e os objetos, eles não existem por si só. Eles existem porque a gente é capaz de conhecer esses objetos e esses fenômenos tais como eles se manifestam para nós. Isso já é um pouco a comprovação científica do que Kant já tinha trazido anteriormente na Crítica da Razão Pura, quando ele fala de categorias do entendimento. Né? Grosso modo, o que ele quis dizer é que essas categorias do tempo e do espaço, elas na verdade elas não existem no objeto em si, mas elas existem dentro da nossa consciência, dentro da mente daquele que conhece. E aí, se antes desse experimento
existia um consenso a respeito desse dualismo cartesiano, né, que diferenciava o sujeito que conhece, cuja essência era afeita ao mundo das ideias, ao mundo transcendental, e o objeto e os fenômenos cognoscíveis, cuja essência era afeita ao mundo do imanente, né, sobre o qual era possível conhecer. A partir dessa experiência, essa dualidade já não era mais possível, quer dizer, ficou demonstrado que a consciência ela representa um papel não só de conhecedor, mas de criador do próprio mundo fenomênico que ela conhece, né, que ela passa a conhecer, ou pelo menos impacta nessa matéria, né? O que põe por terra também a dualidade entre sujeito e objeto. Não existe mais um conhecimento objetivo, né? O conhecimento ele é sempre permeado e modificado pelo sujeito que conhece. Isso não é só uma teoria racional, é uma teoria empírica, né? Demonstrável pela física quântica. E aí, a partir de então, começa a surgir várias teorias que tentam fazer essa reconciliação entre imanente e transcendente, consciência e fenômeno, sujeito e objeto, né? Enfim. Já que não era mais possível se falar numa ciência absolutamente objetiva, né? Independente do sujeito que conhece. E aí é quando surgem essas novas ciências, adeptas desse novo paradigma que a princípio ele foi chamado de idealista ou monista, né? Que faz essa reconciliação, ele não é mais dualista, ele é monista, ele faz essa reconciliação entre o sujeito e o objeto, entre transcendente e imanente, né? Enfim, a partir da abolição desses dualismos, né? E com eles, a possibilidade de estudar empiricamente, a partir do autoestudo principalmente, estudar empiricamente esse ente chamado de consciência, ou chamado de espírito, ou de alma, enfim. Retomando, trazendo de volta o que essas tradições, como o taoísmo, como o budismo, o yoga, né, trazendo de volta essa ideia de que a consciência é possível de ser estudada empiricamente. E aí tudo isso que eu estou falando, evidentemente, não fui eu que inventei. O grande teórico, o grande epistemólogo disso tudo, dessa modificação paradigmática, é um físico austríaco chamado Fritjof Capra, que escreveu um livro chamado O Tal da Física. Quem quiser pode pesquisar, eu acho que tem na internet também. Eu vou colocar nas indicações bibliográficas embaixo. E ele faz esse paralelo entre o paradigma cartesiano, o paradigma do materialismo, e esse novo paradigma consciencial, né, que eles chamam de idealista monista, trazendo inclusive essas velhas tradições da antiguidade, né, que já mencionei aqui, segundo as quais o ser humano, enquanto consciência, é capaz de experimentar empiricamente a sua própria essência, né, e não só os objetos fenomênicos, os objetos materiais. E aí a primeira diferença importante entre o paradigma anterior e esse novo paradigma é que se antes era possível falar num estudo objetivo a respeito dos fenômenos, numa objetividade forte, que se desvencilhava do sujeito, de toda a subjetividade, hoje, a partir desse paradigma, já não é mais possível falar nessa objetividade forte, né? Já que, obviamente, o próprio sujeito conhecedor é que impacta, é que cria o objeto do conhecimento. E aí surge, então, o conceito de Fritjof Capra, que é chamado de objetividade fraca, segundo o qual ainda é desejável um certo nível de objetividade, que não vai ser uma objetividade desvencilhada, como eu já disse, de toda a subjetividade, mas é uma objetividade que ainda é desejável e ela é possível de ser garantida a partir de comparativo. Por exemplo, se eu faço um autoestudo, esse meu autoestudo, para que ele seja desvencilhado de preconceitos, da minha própria vivência, de onirismo, enfim,
ele vai ter que submeter ao crivo da comparação com outros estudos subjetivos de outros pesquisadores também. Então é o que ele chama sempre de subjetividade fraca, a partir de estudos de caso, né, e vários outros métodos também que é possível da gente criar. E aí a autopesquisa de um observador, a autopesquisa de um pesquisador, ela só vai ter valor, evidentemente, se ela for posta à contraprova face a autopesquisa também de um outro observador, evidentemente. Porque do contrário, ela ficaria facilmente exposta a preconceitos, a ilusões, enganos, enfim. A segunda diferença, que é de suma importância, é a necessidade do desenvolvimento do parapsiquismo e da pesquisa para além desses 5 sentidos físicos, a fim de que essa autopesquisa possa se desenvolver de uma forma holística, né, de uma forma mais abrangente, não somente com uma visão a partir dos fenômenos materiais. E aí esse desenvolvimento do parapsiquismo é uma condição primordial para o desenvolvimento dessas novas ciências, né, evidentemente. E eu arriscaria dizer que esse paradigma ele só vai ter força como paradigma científico quando a maioria da população, ou pelo menos a maioria dos pesquisadores, já tiverem desenvolvido essas capacidades parapsíquicas, porque também essa ciência ela não pode ser como aquele conto da roupa do imperador, né, que só alguns têm acesso, alguns veem, outros não. Então é preciso que grande parte da população desenvolva, né, esse parapsiquismo. Daí vem a importância do desenvolvimento do parapsiquismo, de capacidades como a projeção da consciência, o desenvolvimento dos chakras, do corpo energético, clarividência, clareaudiência, enfim, dessas sensibilidades para além desses sentidos físicos, né? E isso até para que a gente também não fique dependente do que as outras pessoas falam, né? Do que médiums falam, do que parapsíquicos falam, mas para que a gente possa ter as nossas próprias experiências e colocar elas à contraprova também, colocar as experiências dos outros à contraprova também. E aí a partir dessas duas grandes diferenças, a gente pode ver que as posturas essenciais do pesquisador desse novo paradigma é que a gente deve admitir, pelo menos como hipótese, o estudo dessa consciência, desse ente essencial, né? Dessa consciência como ente essencial. Principalmente através do autoestudo, né? Da autopesquisa. E para que a gente não descarte mais esse ente como objeto de estudo, né? A segunda postura importante para o pesquisador desse novo paradigma é abandonar um pouco o racionalismo especulativo e tratar essa autopesquisa da consciência um pouco mais empiricamente. Quer dizer, a gente vai ter que fazer autopesquisa empírica, a gente vai ter que viver um pouco essas experiências para poder submeter elas também à prova, né? Quer dizer, se não é possível o estudo dessa consciência, se não, ou principalmente pelo autoestudo, pela autopesquisa, é impossível que esse autoestudo seja feito de outra forma, senão pela experimentação empírica da própria consciência, do próprio ser consciente, né? A gente vai precisar, além de desenvolver as capacidades parapsíquicas, a gente vai precisar fazer práticas de projeção da consciência, fazer prática de meditação, fazer prática de retrocognição, colocar à contraprova a existência ou não de vidas seriadas, né? A experimentação mesmo, do contato com a própria essência consciencial, né? E aí por isso que é tão importante o desenvolvimento do parapsiquismo, né? Porque a gente não se submeta a dogmas, né? E aí, de tudo isso, o que a gente pode concluir é que
A gente não pode, eu acho que eu já falei disso no vídeo anterior, mas eu acho que é importante reafirmar que a gente não pode taxar de pseudociência um estudo simplesmente pelo seu objeto, né? A partir desses experimentos da física quântica, a gente já percebeu que é possível a existência dessa consciência como ente independente da matéria. Então, taxar uma escola ou uma linha de pesquisa como pseudociência simplesmente pelo seu objeto de estudo, essa crítica é que se torna preconceituosa, né? Na verdade, a gente pode sim criticar e deve criticar e talvez até taxar de pseudociência, mas não pelo objeto do estudo, mas pela metodologia empregada, né? Muitas vezes a gente percebe que tem pesquisadores que confundem mesmo experimento com dogma moral. O próprio Valdo Vieira fez isso e alguns outros pesquisadores também fazem isso, né? Que é a confusão entre a pesquisa séria e dogmas morais, né? Enfim, que acaba confundindo um pouco, porque esse estudo da consciência ele sempre foi muito ligado à religião, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. E aí, para isso, eu acho que pode ser interessante também a gente fazer uma diferenciação entre o agir científico e o agir religioso, né? Para que a gente não caia também nessa dogmatização, nos preconceitos religiosos, né, e tal. E eu vejo que a gente pode perceber que a primeira diferença é que a religiosidade normalmente era dogmática, ou seja, ela generaliza muito facilmente, né, e cria conceitos sedimentados. E o agir neocientífico ele tem que ser crítico, ele tem que colocar as suas conclusões à contraprova, né, à prova da dúvida. E aí eu tive um exemplo muito, muito interessante de uma amiga que me perguntou se eu acreditava em reencarnação, né, em ressomas, em vidas seriadas. E a resposta que eu pude dar, como uma tentativa de ser um pesquisador sério, é que eu não posso dizer que todos os seres passam pela reencarnação, porque senão eu estaria criando um dogma religioso. O que eu posso dizer é que, pela minha experiência pessoal, eu sei que eu já tive vidas seriadas, porque eu lembro, eu consegui através de retrocognições, de exercício de memória, eu sei que eu já vivi outras vidas, mas eu não posso dizer isso dizer com certeza que outras pessoas também tiveram essa mesma experiência, que tiveram esse mesmo caminho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também para que o nosso agir neocientífico também não se confunda com um agir religioso, né? A gente não pode fazer da nossa experiência científica um dogma desavisado, né? Generalizar desavisadamente uma experiência que muitas vezes ela pode ser particular. A gente tem que submeter sempre ao crivo da comparação, né? Do estudo comparativo de casos, enfim. A outra diferença é que a religiosidade é baseada em crença no que um livro fundamental ou no que um guru ou um médium diz. O agir científico, por outro lado, ele é baseado na experiência empírica, né? Na descrença, na experimentação individual e comparada. E aí, por isso, também a necessidade do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Para que a gente não se submeta a acreditar no que um médium diz ou no que um livro está dizendo, enfim, para que a gente tenha as nossas próprias experiências e possa comparar elas. Por fim, terceira diferença entre o agir científico e a religião é que a religião normalmente ela é sectária, né? Você faz parte de um grupo que é derivado muitas vezes daquilo que você acredita, muitas vezes sem prova, né? A sua crença faz você acreditar naquilo e aí você passa a pertencer a um determinado grupo, em detrimento de outros grupos. Enquanto o agir científico ele é universalizante, porque ele permite a dúvida e, além da dúvida, a existência de verdades relativas, né? Uma verdade ela não precisa ser absoluta. Então, é um exercício também de humildade intelectual, né? Você perceber que a sua conclusão ela pode ser uma conclusão relativa, pode ser uma conclusão superável, né? Enfim, por isso que ela é mais universalizante, ela permite que vários pesquisadores pesquisem sobre o mesmo objeto e cheguem a conclusões diferentes, né? Enfim,
e que possam fazer comparações também, intercâmbio de ideias, né? Então é isso, a gente terminou aqui então essa série da ciência e espiritualidade. Eu espero que tenha sido útil. E aí, a partir de agora, eu não vou deixar de fazer vídeo, mas a gente vai tentar fazer vídeo sobre essas experiências neoparadigmáticas. Então, não adianta também vocês esperarem que eu vou ficar falando aqui de física quântica, de neurociência, de paradigma anterior, não. O meu objetivo aqui é trabalhar esse paradigma novo, esse paradigma que une espiritualidade à ciência, que une o agir científico à espiritualidade, que fala do estudo da consciência, né, do estudo empírico da consciência, enfim, e trabalha essas hipóteses do estudo da consciência como ente abstrato, né, que não é mais dependente do cérebro físico, né, enfim. E contar também um pouco das minhas experiências pessoais. Isso não é necessariamente ciência, mas pode ser material para estudo de caso de outras pessoas que queiram também fazer estudos comparativos, né, enfim. Então, o nosso objetivo aqui vai ser, a partir de agora, tratar de tudo o que tem a ver com esse novo agir paradigmático, essas novas descobertas, né? Que são principalmente de autopesquisa, né? E não tanto de ciência tradicional. E aí, eu acho interessante também falar que eu estou terminando de escrever um livro a respeito desse mesmo assunto, ciência e espiritualidade, e ele está muito mais profundo do que esses vídeos aqui, então eu espero que em breve vocês possam também ter acesso ao livro. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.